Bom dia, gente. Hoje nós vamos ver equações do segundo grau. Na verdade, a gente vai aprender a resolver as equações completas. Só que para a gente dar uma relembradinha como é que resolve as equações incompletas, nós vamos corrigir as duas questões, a 3 e a 4, do dia 28, que é de sexta-feira, que é justamente sobre equações incompletas. Então, a gente vai corrigir as questões que são de Matemática 2 em outro vídeo, mas aí eu coloquei as que são equações no vídeo da explicação, para que a gente relembre como é que faz a resolução de uma equação incompleta. Relembrando, gente, ó, aqui ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Ela só tem o termo A e o termo B, tá faltando o termo C. Como é que eu sei quem é o termo A? É quem acompanha o x ao quadrado. Ó. Na verdade, aqui não tem número na frente, então quando não tem número, tem 1. Aí nós temos o termo B, que é quem acompanha o x, que é menos 15, e o termo C é o número que vem sem letra. A gente não tem aqui, então tá faltando o termo C. Só tem o A e o B. Então, por isso que ela é dita incompleta. Nesse caso, quando só tem o A e o B, a gente explicou para vocês na aula como é que faz, mas vamos de novo. A gente transforma numa fatoração, gente. Ou seja, numa multiplicação. A gente coloca o x em evidência. O que é isso? Coloca x fora do parêntese. Aí a gente vai procurar números ou letras que multiplicados por x dê exatamente igual aos termos que a gente tinha na equação. X ao quadrado menos 15x. O que eu multiplico por x que dá x ao quadrado? O próprio x. Porque quando eu somo 1 mais 1 dá 2. X vezes x dá x. E 1 mais 1 dá 2, então fica x ao quadrado. Aí o que eu multiplico por x também, ó, que vai dar 15x menos 15. Porque se eu multiplicar 15 vezes x, dá 15x. Tudo isso igual a zero. Quando tem o termo A e o B, uma das raízes sempre vai ser zero. Então, esse x aqui a gente iguala a zero. Então, essa minha raiz vai ser zero. Já encontrei uma. A outra eu encontro resolvendo o que tem no parêntese, ó. O que é que tem no parêntese? X menos 15, igual a zero. Resolve do mesmo jeito com a equação do primeiro grau. Na verdade, ela é do primeiro grau agora. Passa tudo para depois da igualdade, ó. O que está negativo vem positivo. Então, uma raiz é 0 e a outra é 15. Quiserem colocar o conjunto de solução, 0 e 15, que vão ser as raízes dessa equação aqui incompleta. Tá faltando o C, só tem o A e o B. Quando tiver só o A e o B, a gente resolve assim, colocando em evidência. Ok? Aí agora a gente vai ver ainda da atividade do dia 28, só para vocês irem relembrando e também corrigirem a tarefa de vocês. Que é a questão 4. Que é x ao quadrado menos 81 igual a zero. Nesse caso aqui, gente, ela também é incompleta. Porém, ela não tem o A e o B. Ela tem o A, que é quem acompanha x ao quadrado. Ela não tem o B, que é o número que acompanha x. E ela tem o C, ó, que é o número que vem sozinho, que é menos 81. Ela só tem o A e o C. Como é que a gente resolve quando só tem o A e o C? Do mesmo jeito que resolve uma equação do primeiro grau. Eu passo tudo para depois da igualdade. Ó. O 81 está negativo, vem para cá positivo. Então, se ele está menos de um lado, ele passa para o outro lado mais. Como é que eu desfaço esse quadrado aqui? Esse expoente 2 aqui? Então, sempre que tiver quadrado do lado, gente, eu desfaço com a operação inversa. Qual é o inverso da potenciação? É a radiciação. Ou seja, tem quadrado do lado, vem para cá em forma de raiz.
Aí qual que é a raiz quadrada de 81? É 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Só que tem um detalhe, gente. Quando a gente está trabalhando com raízes de equações do segundo grau, geralmente são duas raízes. Claro que vão ter exceções, mas geralmente são duas raízes. Então, aqui no 9, tem duas raízes. Como é que a gente vai colocar? Pode ser o mais 9 ou o menos 9. Então, o conjunto solução para a raiz de 81, tanto pode ser o 9 positivo quanto o 9 negativo. Então, são duas raizezinhas. Professora, como é que raiz de 81 pode ser 9 positivo e 9 negativo? Simples, ó, podemos provar. Se eu multiplicar 9 vezes 9, dá 81, e mais com mais, dá mais. Se eu multiplicar menos 9 vezes 9, 9 vezes 9 dá 81, e menos com menos também dá mais. Então, se eu multiplicar 9 positivo por 9 positivo, dá 81 positivo. Se eu multiplicar 9 negativo com 9 negativo, também dá 81 positivo. A gente provou que tanto ela positiva quanto ela negativa vão dar 81. Então, são duas raízes possíveis para essa equação. Se tiver o A e o C, o que a gente faz? Passa para depois da igualdade. 81 estava menos, veio mais. Como é que eu desfaço o quadrado? Com raiz. Qual a raiz de 81? Mais ou menos 9. E agora nós vamos, que era só para relembrar as equações incompletas, e relembrando a gente aproveita e corrige as questões da aula passada. Hoje a gente vai ver como é que a gente resolve uma equação completa do segundo grau. As equações completas, gente, são aquelas que estão nessa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, elas têm os três termos, o a, o b e o c. Para ser completa, ela precisa dos três. E nesse caso, existem algumas formas de se resolver uma equação completa do segundo grau. Completando quadrados. Então, existe mais de uma forma. Só que a mais utilizada é a fórmula de Bhaskara, que é aquela que é conhecida como fórmula do delta. Mas o nome é de Bhaskara, viu? Que foi o matemático que a descobriu. Dizem que foram outros matemáticos, ele só levou a fama, mas esse detalhe aí não importa. O nome é fórmula de Bhaskara. Então, gente, a fórmula de Bhaskara é a mais utilizada para resolver as equações do segundo grau. Completas. Eu não preciso utilizar a fórmula de Bhaskara nas equações incompletas. Só nas completas. Então, como é a fórmula de Bhaskara, gente? Tá o nome aqui do cidadão. Também é chamada de fórmula do delta, viu? Delta é esse triângulozinho aqui. Essa letrazinha grega aí. A fórmula toda junta, gente, ela é uma fórmula junta. A gente separa, pelo menos eu separo, que é para facilitar a compreensão e o cálculo de vocês. Então, a fórmula do delta é essa daqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Esse b ao quadrado menos 4ac é justamente o delta, ó. O b ao quadrado menos 4ac corresponde ao delta. Mas a gente não coloca só o delta aqui, a gente coloca a formulazinha, que é b ao quadrado menos 4ac. A gente vai separar ela, que fica mais fácil da gente aprender a fórmula, viu? Mas a fórmula todinha do Bhaskara para se calcular equações do segundo grau é essa daqui. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok? Aí a gente pode separar. Vou separar logo aqui. Vamos pegar só o delta. O delta, gente, é isso aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac.
Essa é a fórmula para se calcular só o delta. Mas além do delta, tem que calcular as raízes, que é x' e x'. Eu vou colocar só o x, que é menos o b, mais a raiz, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Deixa eu ajeitar aqui só o sinal que ficou um pouco apagado. Pode ser mais e pode ser menos. Então, o delta sozinho a gente calcula assim, e o x sozinho a gente calcula assim. Na verdade, essa formulazinha aqui serve para calcular os dois x, a gente separa. Um é positivo e o outro é negativo. Professora, eu não entendi nada dessa fórmula, mas a gente vai entender, gente. A gente vai colocar equaçõezinhas aqui. Aí nós vamos explicar bem devagarzinho como é que se faz utilizando esta fórmula. E aos poucos a gente vai aprender essa formulazinha. Vai colocar uma equação pra gente. Vamos lá. Uma equação completa. Pra gente resolver. Fazer a letra bem pequena, para caber o cálculo todo. Olha, a gente tem a equação x² menos x menos 6 igual a zero. Ela é completa? Sim, nós temos o termo A, o B e o C. Então, se ela é completa, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver. Bhaskara. Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é tirar os coeficientes numéricos. Quem é A, quem é B e quem é C. Lembrando que o A é componente x², professora, não tem nada, mas eu tenho um x, então o coeficiente é 1. O B é quem acompanha x, não tenho nada, professora, mas eu tenho um x, então o coeficiente é 1, só que 1 negativo, porque o x é negativo. E o C é o número que vem sozinho, no caso 6. Negativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver as equações completas é tirar os coeficientes numéricos, porque a gente vai precisar deles. A gente tira o A, o B e o C. Aí, segundo a gente calcula, gente, o delta. Não vou colocar a fórmula junta não, porque é mais fácil fazer ela separadinha. Qual é a fórmula do delta? E aí vamos relembrando, gente. Essa fórmula aqui é para aprender para o resto da vida. É b² menos 4ac. Calcula-se o delta com b² menos 4ac. O que quer dizer isso, professora? Eu vou substituir essas letras aqui pelos números que a gente tirou da equação, os coeficientes numéricos. O b aqui, na equação, vale quanto? Vale menos 1, ó. Aí, gente, a formulazinha ela é ao quadrado. Então, menos 1 fica ao quadrado. Repete o menos 4, que é da fórmula. E abre parênteses para colocar o A, que no caso da equação é 1. E coloca o C, que no caso da equação é menos 6. Professora, por que na fórmula não tem parêntese e no cálculo você botou parêntese? Porque aqui, como não tem sinal aqui entre as letras e o 4, significa que é a multiplicação. Então, para a gente representar a multiplicação, a gente coloca o parentezinho. E além do que, às vezes vem o sinalzinho de menos e para multiplicar o sinal, fica mais fácil se tiver o parentezinho, tá bom? Então, o parêntese é só para a gente lembrar que é uma multiplicaçãozinha. E agora a gente resolve, gente, ó. Vou multiplicar o menos 1 quantas vezes? 2 vezes por ele mesmo, ó. Menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 dá 1. E menos com menos dá mais, que não precisa colocar. Então, acabei com esse sinal aqui, gente, na multiplicação. Só foi esse sinal, não foi daqui, não. Agora a gente vai multiplicar esses três números, ó. Isso aqui é a multiplicação. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 6 são 24. Aí eu multiplico esse sinal com esse, ó. Menos com menos dá mais.
Por último, eu somo 1 mais 24, que dá 25. Aí, com toda a letra pequena do mundo, não coube o cálculo todo. A gente só calculou o valor do delta, gente. Delta, eu vou colocar bem aqui. Nós achamos o delta, que é 25. Aí, nós vamos apagar o cálculo, porque é pra gente poder fazer o restante, tá bom? A gente já encontrou o delta. Vamos lá. Agora, nós vamos encontrar as raízes. Que a gente, para separar, coloca x' a primeira e x' a segunda. Qual é a fórmula? Menos b mais raiz do delta sobre 2a. Resolvendo, ó. Menos da fórmula, quem é o b? Menos 1. Porque tem dois sinais. Esse menos aqui é do b da fórmula e esse menos aqui é porque o 1 já era negativo, ó. Aí fica 2 menos, mais raiz do delta aqui. Quem é o delta? Nós já encontramos, ó. Para isso que a gente precisa do delta. É 25. E embaixo, não esqueçam que é uma fraçãozinha, tem 2a. O que é esse a aqui? É o número, ó. No caso dessa equação é 1. Resolvendo, ó. Primeiros sinais, menos com menos, dá mais, fica 1 positivo. Raiz quadrada de 25 é 5. E aqui embaixo, 2 vezes 1 dá 2. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, uma das minhas raízes vale 3. Terminou? Não, professora, não terminou ainda. Tem a segunda raiz. Que dá para resolver, gente, sem apagar isso aqui. A segunda raiz, que é x duas linhas, ela só muda um detalhe, ó. Ao invés de ser mais aqui no meio, ela é menos. Então, esse detalhe aqui que vocês têm que mudar para fazer o x duas linhas, que é a segunda raiz. Uma eu já encontrei. O x' é 3. Então, ao invés de ser mais aqui, a gente muda o sinalzinho e coloca menos, ó. Aí eu vou apagar, que precisa apagar. Menos com menos dá mais. Raiz de 25, 5. Só que agora é menos, ó. Aí aqui, como são sinais diferentes, a gente diminui. 5 menos 1 dá 4 negativo, porque o 5 é maior. Divido por 2, que dá menos 2. Então, x duas linhas vai ser o quê? Menos 2. O que é esse x' duas linhas? De novo, gente, são as raízes. Como eu disse, as equações do segundo grau, elas têm duas raízes. Acontece isso sempre? Não, tem exceções. Mas, geralmente, elas têm duas raízes. Então, quando a gente trabalha com a fórmula de Bhaskara, a gente batiza a primeira raiz de x' e a segunda raiz de x duas linhas. Em alguns livros, vocês encontram x1 e x2. É a mesma coisa, viu? Significa que são duas raízes. Aqui, no caso, diferentes. Uma vale 3 e a outra vale menos 2. São as soluções, as raízes dessa equação aqui. Professora, tá difícil? Eu não entendi ainda. Então, vamos mais uma. Aí, agora vamos diminuir o cálculo para ver se cabe tudo no mesmo lugarzinho. Vamos, inclusive, apagar aqui. E vamos copiar. Vamos lá. A equação x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. Então, vamos lá, ela é completa? É, tem o A, tem o B e tem o C. Então, a gente resolve usando Bhaskara. Tem outras formas de resolver? Tem, mas eu não vou ensinar para vocês essas outras formas não, porque a mais utilizada e a mais fácil é a fórmula de Bhaskara mesmo, viu? As outras, às vezes, dão umas complicaçõezinhas em algumas equações. Então,
Primeira coisa que eu tenho que fazer, bem devagar, a gente tira o A, o B e o C, que são os coeficientes. Quem é o A nesta equação? É quem acompanha x ao quadrado. No caso, não tem nada, tem 1. Quem é o B? É quem acompanha x. No caso, 6. E o C é o número que vem sozinho, no caso, 8. Primeira coisa que a gente calcula é o senhor delta. Qual é a fórmula? B ao quadrado menos 4AC. Borrado um pouco aqui, eu tava olhando. Aí agora é só substituir, gente. No lugar das letras, a gente coloca os valores numéricos, os coeficientes numéricos que foram tirados da equação. Então, no lugar do B, a gente vai colocar o seu valor, que é 6. Fica A ao quadrado. Repete menos 4. Aí eu abro parêntese para colocar o A. Quem é o A? Nessa equação é 1. Quem é o C? Nessa equação é 8. No lugar do B, 6. No lugar do A, 1. E no lugar do C, 8. Agora a gente resolve esta pequena expressão. Vou multiplicar o 6 quantas vezes? 2 vezes. Aí eu faço sempre a multiplicaçãozinha, que é para vocês verem que não é 6 vezes 2 que dá 12. É o 6 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ó. 6 vezes 6, que dá 36. Como aqui não tem sinal de menos para multiplicar com esse, a gente repete o mesmo sinal. Ó. E esses 3 números a gente faz o quê? Multiplica. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 8 dá 32. Por último, eu diminuo 36 menos 32 e dá 4. Terminou aí? Não, nós só encontramos o valor do delta, que é 4. Agora faltam as raízes, que é x' e x duas linhas. Eu acho que vai caber aqui. X'. Preciso botar a fórmula, colocar a fórmula, que é para vocês irem se familiarizando com ela. Menos B mais raiz do delta sobre 2A, eu calculo x'. Então, vamos calcular este x'. Menos da fórmula, quem é o B? O B vale 6. Mais raiz do delta. Quem é o delta que nós achamos agora há pouco? É 4. Torto assim não dá certo, né? Sobre 2A. 2 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Deixa eu ver se está enquadrado. Tá. Aí a gente vai fazer o restante aqui. Repete menos 6. Aqui não tem sinal para multiplicar, gente. Outro menos. Então, repete só o menos 6. Mais, tira a raiz de 4. Que é 2, sobre 2 vezes 1, que é 2. X' vai ser igual. Aqui são sinais diferentes, a gente diminui. 6 menos 2, que dá 4. 4 negativo, porque o 6 é maior. E por último eu divido. 4 dividido para 2 dá 2 negativo. Então a primeira raiz, x' vale menos 2. Tanto esforço para ter espaço e ainda não coube o cálculo todo, gente. Eu tenho o cálculo todo nessa página. Vamos ver se cabe bem aqui. X duas linhas, gente. Para não precisar fazer esse cálculo todo de novo, vocês pegam lá no finalzinho o cálculo já feito e só muda o sinal. Ó. Ao invés de colocar mais, vocês colocam menos. Só isso. Então, é só colocar menos 6, menos 2, dividido para 2. Então, ao invés de colocar mais, você põe menos. E agora, sinais iguais a gente soma, ó. Dá 8, 6 mais 2, negativo, porque os dois são negativos, repete o mesmo sinal. Divide 8 para 2, que dá 4, negativo, porque menos com mais dá menos. Tá, a minha segunda raiz, o x duas linhas, é menos 4. Então, o conjunto solução dessa equação vai ser menos 2 e menos 4. São as duas raízezinhas dela.
Professora, ainda tá complicado. Ok, gente, mas eu já dei 2 equações. Aí, se houver dúvida, vocês me perguntem no privado. E também nas próximas aulas a gente vai continuar explicando, não se avexem, porque vocês vão entender, tá bom? Todo mundo vai entender e vai resolver uma equação de segundo grau. Beijos e até a próxima!